Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área, hoje para tratar de um assunto que vocês têm pedido há muito tempo, que é a situação eleitoral do Vasco, né? Como é que anda aí na justiça a questão do próximo presidente do Vasco? É um assunto que eu queria abordar aqui já faz um tempo, mas que eu acabei adiando por vários motivos. O primeiro é que essa parte jurídica aí, né, não é muito a minha praia, eu não tenho um conhecimento que eu tenho, né, sobre o futebol, até sobre a questão administrativa do futebol, do Vasco, a gente vem acompanhando aí há quase 30 anos já, tenho muito mais experiência que nessa parte jurídica aí, né, onde eu, e acho que a grande maioria de vocês, pelas perguntas que vocês me mandam, fica um pouco perdido às vezes com os nomes, com os termos, os processos, como é que funciona o caminho do processo até chegar na conclusão final. Esse foi o motivo, mas mais do que isso até, o que tem adiado até agora aí eu ter feito esse vídeo, foi principalmente o fato de que cada dia tem uma novidade, né? Então, o risco de eu gravar um vídeo e ele logo ser ultrapassado por uma notícia nova era muito grande. E também porque, apesar de saírem muitas notícias, quase diariamente, notícias sobre o julgamento aí, da questão da urna 7, nenhuma decisão foi definitiva, né? Nada que concluísse que o Eurico vai continuar ou que o Brant fosse assumir. Sempre são vitórias para um lado, vitórias para o outro, mas nada conclusivo. Como agora o judiciário está entrando de recesso aí, deve ficar umas 2 semanas de recesso, e como também na segunda-feira saiu aí uma decisão da desembargadora que confundiu muita gente, eu resolvi então que agora sim era a hora de fazer esse vídeo falando sobre o processo eleitoral do Vasco até aqui. Então, eu vou pegar lá de onde eu larguei da última vez, que foi logo depois das eleições, eu fiz um balanço das eleições. Vamos resumir mais ou menos como é que a história está até o momento atual, e daí a gente traz umas conclusões sobre o que a gente pode esperar desse processo todo. O que aconteceu? Voltando um pouco antes da eleição até. A oposição do Vasco já suspeitava aí de fraudes no cadastro de sócios, aquela confusão que a gente sabe que rola todo ano, e entrou na justiça pedindo para que anulasse o direito de votos desses sócios que estariam, teoricamente, em situação irregular. A diretoria do Vasco, obviamente, contestou essa informação, ficou aquela pendenga jurídica, e a juíza achou por bem fazer o seguinte, a decisão dela foi interessante até. Ela falou, olha só, gente, não vai dar tempo de julgar isso aqui até a eleição, que está marcada aí para o 7 de novembro. Então, se começar esse processo agora, vocês vão ter que adiar essas eleições, talvez mais de uma vez, vai ser complicado. Para a gente também aqui do Judiciário, é mais um processo para se tratar. Então, vamos fazer o seguinte, uma solução que pode ser boa para todo mundo. Quais são os sócios aí que estão sob suspeita? Ah, são esses 400 aqui? Então vamos fazer o seguinte, esses 400 sócios vão votar numa urna separada, a gente conta os votos da urna, depois conta os votos restantes e vê se essa urna influencia no resultado. Porque pode ser que um candidato ou outro ganhe mesmo sem considerar os votos da urna. E aí não precisa de julgamento, alivia aqui pra gente, alivia pra vocês. Foi a decisão que foi tomada, foi o que foi feito, e como todo mundo sabe que o voto é secreto, né? Ninguém tem que expor em quem votou, ficou decidido o seguinte, se um sócio que fosse desses que votaram na urna 7 tivesse comprovado uma situação irregular, todos os votos daquela urna iam ser cancelados. Pois bem, chegou o dia da eleição, como todo mundo sabe, a urna 7 foi decisiva para o resultado. Considerando os votos da urna 7, o Eurico Miranda seria reeleito, desconsiderando os votos da urna 7, o Júlio Brant passa a ser o futuro presidente, né? A chapa do Júlio Brant ganha as eleições. Então não teve jeito, teve que começar esse processo aí para analisar se os votos da urna valeriam ou não valeriam. E aí começou o jogo para valer das áreas jurídicas, tanto da oposição quanto da situação, para ver quem se beneficia aí e, né, sai vencedor dessa eleição. A turma do Eurico saiu na frente porque, ao final da apuração no dia 7 de novembro, ficou decidido que os votos da urna 7 iam ser considerados até decisão judicial, apesar da recomendação da juíza ser a contrária, né? Se esses votos não serem considerados até a decisão do juiz. Então o Eurico já saiu na frente aí nessa briga judicial. Por quê? Porque com os votos da urna 7 sendo considerados, o Eurico Miranda sendo considerado reeleito até segunda ordem, ele pode usar a tática
que é a que ele vem aplicando até hoje, que é de tentar adiar o julgamento o máximo possível. O Eurico já é o presidente, até segunda ordem ele também está reeleito, então era interessante para ele que esse julgamento fosse adiado o máximo possível, porque enquanto isso ele continuava como presidente, poderia até eventualmente ficar presidente todo o mandato, né? Se o julgamento enrola e leva 3 anos para chegar a uma conclusão, com ele sendo o presidente até segunda ordem, ele poderia completar o mandato dele inteiro, se elege um novo presidente e aí até caduca esse julgamento, né? Essa, para mim, é a grande estratégia aí da chapa do Eurico para se manter no poder. Acontece que pouco tempo depois, a juíza foi lá e falou, não, galera, não foi isso que eu falei, não. Eu falei que os votos da urna 7 não devem ser considerados. Botou liminar lá, dizendo que os votos da urna 7 não deviam ser considerados até segunda ordem. Então, Júlio Brandt voltou a ser o virtual presidente do Vasco, né? Presidente que seria eleito caso nada mudasse no processo até o dia da eleição do conselho lá, que vai ser no dia 15 de janeiro. Então, ficou ali empatado, 1-1 para cada lado, né? Na briga jurídica aí. Nesse meio tempo também, começaram a sair as primeiras denúncias nos jornais, falando com eleitores do Eurico, assumindo, alguns sócios falando que nem nunca tiveram carteirinha de sócios. Começou essa polêmica toda, só que logo em seguida chegou o momento onde pareceu que o Eurico Miranda estava virando o jogo. Primeiro, conseguindo uma liminar com a desembargadora Márcia Alvarenga, suspendendo essa decisão da juíza de que, provisoriamente, a urna 7 não seria considerada. Então, a urna 7 voltou a ser considerada e o Eurico Miranda voltou a ser o presidente até segunda ordem, né? Um pedido até justo para essa alegação deles. Eles falam assim, ó, a juíza está falando para não considerar a urna 7 partindo do pressuposto de que os votos nela são irregulares. Mas não existe nenhuma prova mais concreta disso. Como é que ela pode partir desse arbítrio? Todo mundo é inocente até prove o contrário. E aí a desembargadora realmente falou, você tem razão, então, ó, tá cassada a liminar, até sair a perícia sobre os votos da urna 7, os votos podem ser considerados. Então foi mais um ponto para o Eurico aí, porque ele voltou a ter essa vantagem de ser o presidente que seria reeleito no dia 15, caso nada mudasse. Logo em seguida, ele conseguiu mais uma grande vitória com a mesma desembargadora, que foi a devolução do HD externo que a polícia tinha pego no escritório do Vasco um tempo antes, numa operação policial ali, e que a oposição confiava que era a grande prova de fraude, porque teoricamente é onde estava o balanço dos sócios do Vasco, do cadastro de pagamento, e ali ficaria evidente a fraude. A desembargadora negou esse HD como prova, devolveu o HD para o Vasco, mais um ponto para a turma do Eurico, e foi um momento ali onde uma provável vitória do Eurico nessa briga pareceu mais clara, né? Pareceu mais possível. Porque como é que estava a situação até ali? O Eurico conseguiu fazer valer os votos da urna 7. Conseguiu tirar da mão da justiça o que a oposição considerava a maior prova de fraude que tinha contra eles. E tudo isso, apesar de já estar saindo reportagem aí no Jornal Extra, mostrando com o sócio do Vasco se entregando, assumindo que nunca tinha pago a mensalidade do Vasco, assumindo que participava de um esquema que era só para votar no Eurico Miranda. O Vasco também contratou, para defender o Eurico, um super escritório de advocacia aí, tem toda a amizade do Eurico com a família Sveiter, que é uma família tradicional do meio jurídico carioca. Então, por conta de tudo isso, uma grande parte da torcida começou a levantar umas suspeitas aí indevidas, umas suspeitas precipitadas, vamos dizer assim, de que, será que está tudo armado então? Apesar de todas as provas, a desembargadora fica dando esses ganhos de causa para o Eurico, perdemos já essa briga. Foi um momento ali em que quem torce para uma renovação no Vasco realmente foi um momento de maior desânimo, mas logo em seguida a maré começou a virar de novo para o lado do Júlio Brandt. Por quê? Outras iniciativas que a defesa do Vasco teve começaram a não funcionar. O Vasco quis tirar o caso da juíza aí, da Maria Cecília, que foi a juíza que quis anular a urna 7, né? Juíza de primeira instância. O Vasco entrou com um pedido para que o caso saísse da mão dela, alegando que ela não podia jogar, sei lá por quais motivos, e esse pedido foi negado. Outro pedido do Eurico Miranda que foi negado também foi o pedido para que a perícia da urna 7 fosse uma perícia muito mais elaborada,
não fosse uma perícia simples. Por quê? Qual era o objetivo disso? Eles alegaram, não, a gente quer que seja uma perícia super elaborada para que não restem dúvidas, para que fique bem claro se houve fraude ou não. Essa foi a alegação deles, que é até uma alegação justa, mas que, na verdade, o objetivo era fazer o quê? Estender o prazo da perícia para, em vez de ela sair em 1 mês, sair em 3, 4 meses, era mais um tempo que eles ganhavam, porque em 4 meses a gente já vai estar no meio da temporada do ano que vem, já vai ficando muito mais complicado para uma oposição assumir o poder. Mas esse pedido foi negado, então foi mais uma derrota para a defesa do Eurico. Pouco tempo depois disso, saiu uma reportagem da Globo também, do RJTV, onde mais eleitores do Vasco denunciaram que fizeram parte de um esquema para votar no Eurico irregularmente, né? Dessa vez, torcedores mostrando a cara, até a resposta da defesa do Eurico foi atacar o denunciante, mais do que justificar e provar o que estava certo, o que estava errado. Isso é uma tática que eles têm feito muito, né? Em vez de se defender das acusações, eles atacam o denunciante. A pessoa fala, não, porque houve essa fraude aqui. E a defesa, em vez de falar, não houve a fraude por isso ou por aquilo, eles falam, o cara que está falando que fez fraude, ele fez isso, ele fez aquilo, ele já foi para São Januário, já tirou foto com o Júlio Brandt. É aquela falácia do ataque ad hominem, que é muito comum hoje em dia na internet, vocês sabem. Em vez de você defender a acusação, você ataca a pessoa que fez a acusação, tenta desmoralizar a pessoa que fez a acusação e com isso torce para que as pessoas esqueçam a acusação que foi feita, né? Enfim, houve essa reportagem da Globo, houve a resposta do Eurico Miranda, essa briga nos bastidores, né? Essa briga pela opinião pública, na verdade, que a gente não sabe até que ponto interfere na decisão do judiciário. Eu particularmente achei as respostas que o Eurico deu, as justificativas que ele deu para as acusações que vieram aparecendo, todas muito fracas. Sempre que saía uma acusação dessa, uma decisão da justiça, rolava a famosa entrevista do Eurico Miranda para justificar, para dar seu ponto de vista, e sempre foram, na minha opinião, coletivas desastrosas, onde ele não soube explicar nada do que ele vinha sendo acusado. Sempre que alguém cobrava uma explicação, ele respondia atacando o acusador ou mudando de assunto, mas sem dar provas concretas. Foram coletivas desastrosas, na minha opinião. Enfim, já começou a criar-se um clima aí de que, gente, não é possível que com tantas suspeitas aí, tantas questões levantadas sem respostas, o Eurico Miranda consiga se livrar. E veio aí na semana passada o golpe mais duro para a defesa do Eurico Miranda, que foi o resultado da perícia, que concluiu que os sócios estão sim irregulares. Segundo a perícia, o Vasco não conseguiu provar os pagamentos em ordens dos sócios, apresentou documentos muito falhos, apresentou documento que não era para apresentar, o que era para ter apresentado não apresentou. Segundo a perícia, ficou muito aquém do esperado os documentos apresentados pelo Vasco, e a conclusão foi então de que sim, a urna ali, os votos daquela urna eram irregulares. Com essa perícia em mãos, então, a desembargadora que lá no começo tinha decidido de que a urna 7 deveria ser considerada, deu uma liminar aí, suspendendo a urna 7 de novo e devolvendo aí temporariamente, liminarmente, a vitória do pleito para a chapa do Júlio Brandt. Foi o que aconteceu na segunda-feira, o que gerou aí uma onda de euforia na torcida do Vasco. A imprensa começou a divulgar Júlio Brandt é o novo presidente do Vasco, que agora só no Tribunal Superior Federal que o Eurico Miranda conseguiria reverter essa decisão. A gente foi tomado por essa euforia, eu também. Mas depois, lendo melhor, deu para ver que não é bem assim. Não é bem assim, não chegamos lá ainda, né? Os próprios advogados da chapa Sempre Vasco correram para esclarecer que não é bem por aí. Ainda não tá... Foi mais um gol do time do Júlio Brandt, vamos dizer assim, mas ainda não é o apito final aí. Ainda tem muita água para rolar por debaixo dessa ponte. O que a desembargadora fez? Ela não tomou uma decisão oficial, um julgamento sobre o caso. Ela só falou, olha, eu tinha lá atrás devolvido a urna 7 para contagem porque vocês alegaram que não existia nenhuma prova forte de que havia irregularidade na urna. Então eu falei que ela poderia ser considerada. Agora eu tenho provas fortes de que houve irregularidade. Saiu a perícia aqui falando isso. Então eu quero que vocês voltem a desconsiderar os votos da urna 7. Foi isso que ela falou, mas não foi uma decisão final
da desembargadora. O caso volta para a primeira juíza lá, para Maria Cecília, para ela votar. Com ela votando, o Eurico Miranda ainda pode recorrer, vai ali para os desembargadores, para eles decidirem se mantém ou não, para só então, né, caber um recurso final no STF, se fosse o caso. Então, tem muita água para correr ainda por debaixo dessa ponte aí. Por mais que a gente saiba, né, que a Maria Cecília, a juíza Maria Cecília, já se mostrou até agora muito mais propensa ao lado do Júlio Brandt que a do Eurico Miranda, tudo leva a crer que no seu julgamento ela vai decidir a favor do Júlio Brandt, e a própria desembargadora também, existem questões aí. Primeiro, é um órgão colegiado de desembargadores ali, pode ser que outros desembargadores sejam envolvidos nesse processo e que eles não necessariamente votem de acordo com a desembargadora até aqui. Outra questão que os advogados também levantaram, não é claro se por acaso, que nem eu falei aqui, a justiça entrou em recesso agora, então essa juíza ela não vai julgar até agora. Ninguém garante, não está marcado quando vai ser esse julgamento. Pode ser que esse julgamento ainda demore. Vamos supor que ela volte em janeiro e por um motivo ou por outro, às vezes por pedido do Eurico, esse julgamento se alongue por mais tempo. Como é que vai fazer no dia 15? Quem vai assumir? Vai ter a eleição do conselho ainda assim no dia 15 ou não? Suspende a eleição até uma decisão final? E aí, nesse caso de suspender a eleição, com quem fica o mandato? Continua com o Eurico, que é o atual presidente? Escolhe uma terceira pessoa para gerir o Vasco em caráter provisório? Ou não? Faz a votação, desconsiderando a urna 7, que é o que a liminar diz até agora, e elege o Júlio Brandt e ele passa a ser o presidente, mesmo que seja em caráter provisório. Segundo a própria defesa da chapa Sempre Vasco, ainda existem todas essas questões. Então, galera, está longe de ter terminado esse imbróglio, ainda vai se alongar por mais um tempo aí, não está naquela situação que a imprensa divulgou e a torcida do Vasco comprou, de que já fechou o caso, de que agora são só burocracias, mas que não tem jeito, essa presidência não escapa do Júlio Brandt. Essa percepção que se criou aí não é verdade, não. Eu acho assim, está bem encaminhado para realmente a chapa Sempre Vasco ganhar esse pleito na justiça aí. Tem tudo para isso, porque a juíza da primeira instância já se mostrou favorável ao pleito da chapa Sempre Vasco. A desembargadora aí, pelas últimas decisões, também se mostrou favorável ao pedido da chapa Sempre Vasco. As provas que são levantadas, as evidências que a gente viu em reportagens da TV Globo e a própria justificativa do Vasco depois, em cima dessas reportagens, parecem ser muito frágeis, parecem realmente provar que houve uma fraude escancarada. Essa é a percepção que a gente tem de fora, pelo menos, né? Fica difícil de argumentar que não houve algum tipo de manipulação aí nessas eleições, né? A defesa do Eurico Miranda, que tem um cara ser flamenguista, como se fosse normal, de repente, ter um monte de flamenguista sócio do Vasco. Qual que é o sentido disso, né? Pro Eurico tá tudo normal. Tudo normal, um cara só, pagar para várias pessoas, como se uma coisa é um cara só pagar para várias pessoas, eu sou um pai, pago para minhas filhas, pago para minha mulher. Outra coisa é eu sou um cara que paga para várias pessoas, pago para um monte de marmanjos diferentes. Assim, obviamente, qual que é o sentido de fazer isso? Por Eurico Miranda não existe nada de suspeito. Então, todas as justificativas do Eurico Miranda, as provas que a gente viu na reportagem e as decisões que a juíza tomou até aí, tudo parece se encaminhar para uma vitória do Júlio Brandt. Fora isso tudo, ainda tem que ver o seguinte: tudo que a gente falou até agora é relativo a um processo que está rolando aí na justiça, né? Que é um processo da área administrativa para decidir aí quem ganhou a eleição do Vasco. Mas além desse processo que está rolando também uma investigação criminal sobre esse assunto, né? Lembra que já teve até entrevista com uma delegada aí? Então, isso é porque está rolando uma investigação também, porque se houve fraude, se houve manipulação de resultado, isso é crime, né, gente? Isso aí é uma questão que ultrapassa a área administrativa do clube e começa a entrar na esfera criminal mesmo. Falsidade ideológica, formação de quadrilha, ainda tem essa investigação rolando. E fora isso, ainda tem uma terceira investigação que é sobre a questão das torcidas organizadas, da relação promíscua entre torcida organizada e direções de clube de futebol no Rio de Janeiro.
O próprio Euriquinho já foi depor, o próprio Eurico, tem gente de Flamengo, Fluminense, aí Botafogo, tá, todos os clubes grandes do Rio estão envolvidos. Tem gente sendo presa já, com a briga toda que aconteceu aí na final sul-americana lá do Flamengo. A tendência é que a ânsia de procurar, de achar culpados por tudo isso aumente. E a gente sabe que a relação do Vasco, dessa administração principalmente, com torcidas organizadas, é bem complicada. Os caras estão atolados até o pescoço. Tem integrante de Força Jovem aí empregado no Vasco. Toda aquela confusão do jogo contra o Flamengo até hoje não foi explicada. Como é que entrou Morteiro no clube. Por que tem tanto diretor da Força Jovem como funcionário no clube? Então, além desse julgamento administrativo que a gente está tratando aqui, ainda tem todas essas questões para serem consideradas. Realmente, são muitas nuvens negras que estão pairando lá para a área da casa do Eurico Miranda. Agora, pode mudar, que nem a gente já falou lá no começo. O Eurico Miranda contratou um escritório de advogados aí, bem caprichado, né? Caríssimo, super conceituado. Vai saber o que os caras vão conseguir fazer. Consegue ali nas entranhas da lei achar alguma coisa que faça reverter a decisão. Nunca se sabe. Ou então consegue fazer aquilo que eu falei, adiar o julgamento por tempo indefinido e fazer com que a tutela do clube até o julgamento ser batido o martelo fique com o próprio Eurico. São possibilidades mais remotas? São, mas são possibilidades que não podem ser descartadas. A gente aqui no Sobre Vasco, vocês sabem, sempre prefere pela prudência. Não gosto de comemorar a vitória antes da hora e nem de cantar como certo o que ainda está sendo decidido. É a postura que a gente adota na hora da contratação dos reforços, das especulações normais de final de ano, e a postura que a gente adota também nessa questão jurídica. Enquanto não tiver batido o martelo ali, não vamos comemorar. Se eu sou otimista, Felipe, o que você acha que vai acontecer? Eu estou otimista de que o Júlio Brandt vai ganhar essa parada. Eu espero que assim que volte o recesso judiciário, a juíza já dê aí, já feche seu veredito e diga que a chapa Sempre Vasco ganhou a eleição, para que haja a eleição no dia 15, dos conselheiros lá, e que não seja de forma liminar, seja já com uma decisão de primeira instância a favor da chapa do Júlio Brandt e que aí ele assuma já com uma certa segurança de que vai continuar, né? De preferência, já com a decisão também dos desembargadores a favor do Júlio Brandt, porque aí, quando só couber o recurso lá em Brasília, aí eu concordo, aí já dá para respirar mais aliviado, porque dificilmente, se for até lá Brasília, aí acho que dificilmente o Eurico Miranda conseguiria reverter. Beleza? Vamos acompanhar então os próximos passos aí. Vamos ver aí quando o judiciário voltar do recesso lá no começo de janeiro, se eles aceleram logo esse julgamento, se esse resultado sai logo. Eu tô confiante, mas comemorar mesmo, só quando esse resultado sair em definitivo. Beleza, galera? Digam aí nos comentários então o que vocês acham de tudo isso. A galera vascaína que acompanha sobre Vasco aí e for da área do direito, esclarece pra gente aí se eu falei alguma besteira ou se é isso mesmo que está acontecendo. E não se esqueçam de fazer aquele pedido de sempre, né? Curtir o vídeo, assinar o canal caso não tenha assinado, que a gente vai se falando.